Vamos lá, porque hoje o negócio está muito bom. Estamos falando aqui dos aspectos doutrinários. Doutrina da santificação é o fundamento de reino, e para a igreja ela é uma doutrina, e uma doutrina tem que ser rigorosamente cumprida em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, te rendemos graça nesta hora, pedimos a tua bênção pela live desta sexta-feira, Pai querido, esse dia abençoado que fizeste para nós. Senhor, hoje mais do que nunca é um dia especial onde eu preciso muito da tua ajuda, Senhor. Dependo inteiramente de ti. Não quero depender de ninguém nessa terra, mas depender tão somente de ti para ministrar a tua palavra. E hoje mais do que nunca eu preciso de tua misericórdia, teu amor, tua bondade, Pai amado. Preciso da sabedoria sobre esse assunto, do entendimento, do conhecimento do fato, da doutrina, para poder ministrar segundo a tua vontade. Para isso é necessário que haja uma unção, uma capacitação, algo extraordinário que tu possa nos conceder para explicarmos a tua palavra àqueles que querem nos ouvir. Abençoa todos os nossos visitantes, Pai amado, aqueles que vêm nos ouvir, nos assistir, e que eles sejam também tremendamente abençoados. Abre as portas para que eles possam entrar, as oportunidades, e dá-me a tua bênção também para que possa ministrar segundo o teu desejo, segundo a tua vontade. Certamente, Pai, te daremos toda a honra e toda a glória dessa transmissão e exaltaremos o teu santo e poderoso nome, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Yeshua HaMashiach, nosso Rei e Senhor. Célia Duarte chegou, Regina Portugal chegou, está chegando todo mundo aí. Então vamos lá. Na quarta-feira eu terminei quando eu estava começando a falar sobre os meios que se processam na nossa vida para a nossa santificação. O que Deus faz para nos santificar, as origens das bênçãos da santificação sobre nossa vida, os meios que Deus usa para nos santificar. Eu vou fazer essa introdução aqui porque daqui a pouco eu quero adiantar e entrar nos três aspectos, os três níveis de santificação. Essa é a verdade. Vou introduzir com isso aqui, depois a gente passa para os três níveis, que é o assunto principal de hoje. Os meios que Deus usa são o seguinte. Primeiramente, vamos lá, Deus, o nosso Pai Celestial, Ele é o santificador especial, Ele é o maior santificador de nossas vidas. Para nos santificar, Ele vai usar então os meios que Ele tem à sua disposição. Vamos lá. A Bíblia diz que ele santifica nosso corpo, alma e espírito, né? Está em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Deixa eu ver aqui na minha Bíblia eletrônica. 2 Tessalonicenses, está aqui, 5, 23. Opa, desculpe aqui, errei aqui. É 1 Tessalonicenses. Dei um furo aqui. 1 Tessalonicenses, 5, 23. Segundo só tem três e o já começou a falhar aqui a internet. Ô Senhor, tem misericórdia de mim. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo, todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam considerados irrepreensíveis, e para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu fazer uma tomadinha aqui, porque senão vai falhar e vai ficar ruim para mim. Senão vai dar problema. Não foi? Foi. Graças a Deus. Vamos ver se agora não cai. Vamos lá, caiu, mas vamos recomeçar. Então o nosso Deus, ele usa os meios que dispõe para nos santificar, né? E ele santifica, conforme aqui em 1 Tessalonicenses 5, 23, está funcionando. Miriam, já voltou a funcionar aí? Parou, mas voltou, caiu aqui novamente, já começou o problema na internet. É curioso porque a gente trabalha o dia todo, a internet não cai. Quando chega na hora da live, aí começa desses problemas de parada. Mas dá um ok, quem já retornou, dá um ok. Estou vendo aqui a Célia, estou vendo aqui a Miriam Farjon, Samuel,
Amém. Quem chegou vai dando um ok para me saber que está assistindo, está tendo som, né? Porque realmente é complicado, é luta mesmo. Começamos a falar sobre um assunto mais profundo, aí começa a dar problema. Davi França, Shalom. Miriam Farjão, você está ouvindo? Dá um ok aí, por favor. Célia, todo mundo. Jorge Coelho, todo mundo. Então esse mesmo Deus de paz, ele nos santifica. Ele é o santificador principal e especial. Ok, tudo bem, né? Número 2, o Filho, Jesus Cristo, também é o santificador, também nos santifica. Da lei Efésios 5:26, para santificá-lo, purificando da lavagem da água pela palavra. Ou seja, ele usa a palavra para nos santificar, né? Se lembra que quando Jesus Cristo foi lavar os pés de Pedro, que Pedro fez aquela cena lá, não queria e tal, e ele falou assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então a palavra limpa o quê? Nossa alma, nosso espírito, nosso caráter, nossa personalidade. A palavra nos corrige, nos endireita, nos apruma, nos coloca na posição correta na presença do Senhor. E outros versículos mais tem aqui, que eu não vou ler porque vai demorar muito. Vocês podem ler em casa, em Hebreus, primeira epístola de Pedro, Tessalonicenses, Timóteo. Todos eles aparece a doutrina da santificação. Número 3, o Pai, o Filho, agora o Espírito Santo. Romanos 15:6. Para ser o ministro de Jesus Cristo, isso Paulo falando, entre os gentios ministrando o evangelho dele, para que os gentios sejam uma oferta agradável a ele, santificada pelo Espírito Santo. Opa! Os gentios sejam uma oferta oferecida a ele, e santificados pelo Espírito Santo. Maravilha! Isso é bênção. Na Trindade, o Deus Pai santificou o Filho, Deus santificou os sacerdotes, Deus santificou objetos, lugares, coisas não concretas, né? Coisas não palpáveis, né? Mas coisas também abstratas, né? Como o Shabat, por exemplo, sábado. Sábado você não pega o sábado. Sábado é um dia, um descanso. Santificou também o Shabat. Então foi santificando tudo, porque onde ele chega, santifica. Santifica na verdade, santifica pelo sangue de Cristo, santifica pelo Espírito, santifica pela palavra, como eu falei, santifica dias, lugares, coisas, né? Deus abençoou o 7º dia. Seja abençoado o 7º dia. E o santificou, porque nele descansou de toda a obra que ele tinha feito. Então, um dia santificado. Amém. Glória a Deus. Santificou a terra. Quando ele conversou com Moisés na sarça ardente, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que agora pisa é lugar santo. Quando eu estou aqui presente, Moisés, o lugar se santifica. Na minha presença, a minha presença em qualquer lugar, Moisés, santifica. Então, você está falando comigo agora, o lugar que você está falando comigo é um lugar santo. Depois Pedro recomenda também, e aí todos os apóstolos vão recomendando a santificação de situações. O homem pode santificar pessoas e coisas. Por exemplo, o marido incrédulo é santificado pela mulher cristã. E a mulher incrédula é santificada pelo marido. Do contrário, seus filhos seriam impuros, ao passo que agora também são santos. Olha que coisa interessante, né? A mulher santa santifica o marido santo santifica a mulher, o marido e a mulher junto santo santificam os filhos. Olha que coisa maravilhosa. À medida que você vai tendo santidade na sua vida, você vai santificando as pessoas mais próximas de você e aqueles a quem te busca, a quem você toca, onde você está. Ou seja, se você tem a santidade, por onde você caminha, por onde você fala, por onde você ministra, onde você está transportando, levando a santidade do Senhor na sua vida e vai contagiando as pessoas que estão próximas de você. Que coisa maravilhosa! É interessante quando a mulher do fluxo de sangue disse: se eu tocar nele, se eu tocar no Senhor Jesus, eu serei curada. E efetivamente, quando ela toca, o Senhor diz assim: quem me tocou? E os discípulos, era
aquela conversa toda, mas está todo mundo te impressionando, todo mundo empurrando o senhor, está todo mundo tocando. Não, alguém me tocou de uma maneira diferente, porque de mim saiu virtude. A mulher sabia quem estava tocando e sabia como tirar esse poder, essa virtude do Senhor. Coisa linda, coisa maravilhosa, né? Moisés santificou todo o povo, né? E santificar a casa do Senhor, o tabernáculo foi santificado. Coisa linda, né? Uma pessoa pode santificar outra. Uma coisa pode santificar outra. Porque o que é maior? O ouro ou o templo que santifica o ouro? Como é que é? O templo santifica o ouro? Quer dizer, então, que o ouro que está a serviço do Senhor, o ouro que está dentro do templo, o ouro que pertence ao Senhor, é santificado pelo templo? Mas qual é o maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Olha que coisa impressionante, né? Qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Isso aqui, irmãos, eu vou usar esse texto aqui num outro estudo, falando sobre finanças e mostrando isso aqui, que a oferta, quando é entregue no lugar adequado, correto, ao sacerdote certo, a oferta é santificada. Toda vez que a tua oferta, o teu dízimo, a tua primícia forem santificados, significa que você já tem a garantia da colheita. A oferta que você entrega como semente e a tal é santificado, já gera uma colheita também santa para você. É pena, irmãos, que a gente ensina tanto isso e ainda tem crentes em algumas igrejas que a gente passa e ficam com raiva quando nós estamos falando em dinheiro, como se dinheiro fosse um pecado. E não é. Mas é aquilo que eu explico sempre, né? Uma pessoa quando tem um coração generoso, doador, abençoador, e você ministra uma palavra sobre finanças, ele sente alegria no coração, porque ele sabe que está no caminho certo. E quando você ministra a mesma palavra diante de uma plateia cujo coração é miserável, não é doador, não dá, e faz questão de amar o dinheiro, eles ficam irados e dizem assim: esse apóstolo só fala em dinheiro. Eu não só falo em dinheiro, não, eu falo em outras coisas também. Eu falo em santificação, falo em poder, falo em governo, falo em autoridade, falo em honra, falo em unidade, falo em adoração, falo em louvor, falo em riqueza, falo em sabedoria. Eu falo muita coisa. O problema é que você só machuca quando fala aquilo que te fere, porque tem a mão amarrada, a mão de vaca, não gosta de ofertar, não gosta de primiciar, não gosta de dizimar, então sai criticando, e quanto mais critica, mais na miséria vive, porque o reino de Deus é um reino de riqueza. Quando Deus criou o homem e o colocou lá no jardim do Éden, você vai ver que colocou sobre pedras preciosas, ouro, né? O ouro de Avilá, que era o mais precioso de todos eles. Coisa linda, coisa poderosa. Então, isso é assunto para outro estudo, né? Mas não tente entender isso aqui, que o altar santifica a oferta. Quando se dá de coração, quando se dá com o coração santificado, porque, irmãos, nós estamos falando aqui uma coisa lógica, presta bem atenção. Se o marido santo santifica a mulher incrédula, a mulher incrédula, a mulher não crê, mas o marido crê. E os dois são marido e mulher, vão dormir juntos, né? A presença do marido santo santifica a mulher. E vice-versa, se a mulher é santa e o marido não é, ela santifica o marido quando estão ali junto com ele. Ou seja, o poder da santificação é superior ao poder do pecado. A santificação acaba com o pecado, inibe o pecado, destrói o pecado, combate o pecado, anula o pecado. Isso é a santificação. Quando o Senhor chegou lá diante de Isaías, o pecado de Isaías teve que ser tirado, porque a santificação era um impedimento ao pecado dele, e o pecado era um impedimento à santificação na vida dele. O anjo veio e tirou a iniquidade dele, porque a santificação, ela influencia, ela contagia. Se você for santo e andar em santidade, você vai ver no seu trabalho, na sua igreja, por onde você andar, caminhar, passear, você vai perceber que as pessoas notam que há algo diferente em você. Pode observar, pode fazer o teste, faça o teste. Então, assim como uma pessoa santifica a outra, uma coisa também pode santificar a outra. Porque o que é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? O templo é maior que santifica o ouro. Qual é maior, a oferta ou o altar que santifica
Então o altar santifica a oferta. Quando você entrega a sua oferta, ela é santificada. Se ela é santificada, ela vai gerar colheitas. E colheitas santas que vão te abençoar e prosperar a tua vida. Isso é lindo, é profundo, é uma pena que tem muita gente que não quer entender, faz questão de não entender porque vai doer no bolso dele. Então, paciência, né? Seria bom, cristão, você que está me ouvindo aqui agora, você obreiro, pastor, apóstolo, profeta, evangelista, mestre, que está me ouvindo agora, imagine que se você é santo e na santidade, o dinheiro que você ganha, que você recebe, a sua oferta, o dinheiro que circula na tua vida também tem que ser santo. Mamon não pode tocar nele, o devorador não pode tocar nele. Eu duvido que o devorador toque nas finanças de um homem ou de uma mulher que anda em santidade na presença do Senhor. Porque quando o Senhor protege, quando o Senhor guarda, quando o Senhor nos envolve, Ele nos guarda, Ele não guarda só o nosso corpo, não. Ele guarda a nós e a tudo que nós temos. Entenda isso, entenda e viva isso. É assim que funciona. Maravilha. Quando Raabe, aquela senhora que vivia, ela era chefe de um baixo meretrício lá em Jericó, né? Ela não era apenas uma prostituta, ela era a chefona, né? Chefiava tudo, era a dona lá do prostíbulo. E quando ela fez um acordo lá com os dois espias, vou esconder vocês, vou proteger vocês, mas vocês têm que me prometer que quando vocês atacarem aqui, eu já sei da fama do Deus de vocês, que ele realmente é vencedor. Eu quero o seguinte, eu quero que vocês me protejam, me salvem e me levem com vocês, porque eu não quero morrer. Eu quero servir o Deus de vocês também e vamos fazer esse pacto. Eu salvo vocês e vocês me salvam. E eles disseram, tá bom, então uma vida pela outra vida. É a tua vida pela nossa. Se você nos proteger, nós te protegemos e te levamos para lá. Mas aí a mulher muito inteligente, né? Ela é chefe do prostíbulo, mas tem uma inteligência, uma sabedoria tremenda essa mulher. Bom, mas tem um detalhe, né? Vocês vão me levar, fico feliz com isso, mas eu quero incluir mais algumas coisas no pacote. Então eu quero que também leve meu pai, minha mãe, minhas irmãs, meus irmãos, as nossas propriedades, o gado, tudo que nós temos, ou seja, vai salvar, tem que salvar a família toda. E aquela prostituta que até então era, vamos dizer assim, depreciada pela família, desmoralizada pela família, de repente, um negócio que ela fez com o povo de Deus, ela se deu bem e levou todo mundo para dentro de Israel, e eles foram aceitos em Israel e passaram a ver como judeus, né? A ponto de ela se casar lá com um judeu e se tornar aí a avó do rei Davi. Que coisa linda, coisa maravilhosa, né? Porque ao entrar, era uma prostituta, ao entrar no meio do povo judeu, o que aconteceu? O povo judeu que vivia na presença do Eterno em santidade, santificou a prostituta e toda a sua família, e ela casou lá com Salmão, né? O nome dele era Salmão, um nome engraçado. Salmão depois de gerar Boaz, etc. Você sabe da história, né? Casou-se, tornou-se uma senhora de respeito. Salmão não era um camarada duro, tinha dinheiro, tinha fazenda, tinha gado, tinha muita coisa. Então ela se deu bem na vida também, a família dela se deu bem e ela acabou se tornando uma senhora de respeito, santificada também, porque uma pessoa santifica a outra. O marido santo santifica a mulher incrédula, né? Então Salmão, o homem santo, santificou a Raabe e acabou entrando na genealogia de Jesus Cristo. História linda, maravilhosa, né? Uma pessoa santifica a outra. Coisa linda, maravilhosa. Vai aprendendo isso. Então, quando nós falamos aqui que uma coisa santifica a outra, você tem que entender que tem certas situações, né? Olha aqui, nessa consideração que a gente está falando sobre santificação e cuidado, torna-se evidente que o significado da palavra é separar para um propósito santo. O que é separado nem sempre é purificado. Às vezes o que é separado pode participar do caráter da santidade e outras vezes é impossível. Como quando se trata de coisas inanimadas, né? Objetos, né? Objetos. No entanto, alguém que em si não pode ser santo ou não é santo é tão santificado quanto Deus separa, quanto uma pessoa cujo caráter moral pode ser transformada. Eu vou explicar isso. Também é evidente que quando essas qualidades morais existem, a limpeza e a purificação são necessárias, embora nem sempre. Então, significa o seguinte, você pega aí, vou pegar um objeto aqui, vou pegar aqui
Eu estou com uma garrafa aqui, uma garrafa d'água. Eu pego essa garrafa é um objeto inanimado. Mas, se eu a separo para levá-la à igreja, porque lá tem um lugar onde ela vai ser útil, ela é necessária, ela vai fazer parte do mobiliário do templo. Então vou separá-la para o templo, e na medida em que eu a separo para o templo, eu estou dizendo que agora ela vai ser santificada, ela só vai servir para aquilo ali no templo. Então será separada. Quando você separa algo para Deus, pode ser um objeto, significa que aquilo que é separado passa a pertencer a ele, e então ele santifica, porque ele não trabalha com objeto que não é santificado. Então, se essa garrafinha aqui foi feita numa fábrica de plástico, né? Foi feita lá por homens incrédulos, homens ateus e tal, foi feita lá no meio de todas as tantas garrafas. Mas ao chegar na minha mão, eu resolvi que há uma utilidade para ela dentro do templo, né? E levo para o templo. Bom, essa garrafinha agora pertence ao templo, vai ser usada aqui no altar, vai ser usada aqui dentro da nave da igreja. Então, ela agora pertence à igreja. Então, esse objeto, apesar de ser um objeto inanimado, não tem vida, mas é um objeto separado. Quando você vê a Arca do Concerto, a Arca da Aliança, era um caixote, era uma caixa bem feita, naturalmente, enfeitada, forrada de ouro, de madeira, tudo certinho, você já conhece as dimensões dela. Era um objeto inanimado, mas foi um objeto santificado, e santificado de tal maneira que ela podia até matar pessoas. O nível de santidade da Arca do Concerto era tão grande que quando a puseram num carro de boi, né, para levá-la de volta para Jerusalém, quando os filisteus devolveram lá na casa de Abinadab, quando eles voltaram, que colocaram no carro de boi, aquilo não podia acontecer, porque aquela arca era a Arca da Aliança, do Concerto, ela levava a presença do Senhor, ela simbolizava, não simbolizava não, ela representava. Simbolizar é uma coisa, símbolo é uma coisa e representatividade é outra. Ela representava a presença do Senhor. Então, pegaram a presença do Senhor como se fosse uma carga de boi e botaram num carro de boi. E aquilo ofendeu, né, drasticamente ao Senhor. Até que os bois tropeçaram, Deus fez os bois tropeçarem. Quando a arca ia cair ao chão, Uzá, que era um dos filhos de Abinadab, e ele também era sacerdote, de repente ele se atira e segura a arca para não cair no chão. E ele não podia tocar daquela maneira na arca. E ao tocar na arca, o que foi que aconteceu? Ele acabou morrendo. E naturalmente as pessoas dizem, eu já vi muitos pregadores falarem que ele cometeu um pecado. O pecado dele, irmãos, ele assumiu o pecado para salvar as pessoas. Ele salvou a família dele, salvou todas as pessoas que estavam olhando ali, salvou até os animais e salvou. Ninguém morreu, só ele. E ele tinha consciência de que ele ia morrer. Vocês nunca imaginem que Uzá era ingênuo. Ele não era ingênuo, ele era um sacerdote. Ele teve convicção do que ia acontecer se aquela arca, irmãos, bate no chão, não escapava ninguém, nem gente, nem animal, nem nada. Ia morrer todo mundo. Porém, Uzá, sabendo disso, se atirou para se sacrificar. Uzá é uma figura de Cristo, aquele que levou os pecados de todo mundo para salvar a humanidade. E a gente sabe disso por quê? Porque na nossa Bíblia em português está escrito que a ira do Senhor, a ira de Hashem, se acendeu, né, contra Uzá. É o que está escrito na nossa Bíblia em português. Porém, no texto hebraico está diferente. O texto hebraico fala que a ira de Deus se manifestou, ou se acendeu, caso que era a língua portuguesa, se manifestou em Uzá, não contra, mas nele. Olha a diferença. A ira de Deus, que ia se manifestar contra todo mundo, porque estavam blasfemando, estavam atentando contra a santidade dele, né? De repente um homem só salvou, se atirou. Então o Senhor, toda a ira que se manifestar contra todo mundo, ele trouxe tudo para cima de Uzá e manifestou somente Uzá. Então nosso Deus, daquela atitude de matar Uzá, de fazê-lo morrer, na verdade, o nosso Deus estava sendo misericordioso com toda a multidão, até com os bois que estavam puxando a carroça. O Senhor foi misericordioso, que os bois também não morreram.
Mas Uzá morreu. Morreu dando a sua vida para salvar de todo mundo. Amém? Então, por quê? Uzá, naquele momento, ele tocou num objeto, numa caixa, que representava a arca, né? A santidade de Hashem, a santidade do Eterno, a santidade do nosso Deus. Vamos lá, né? Então, quando eu falei aqui que quando uma pessoa ou um objeto é separado, não quer dizer que o objeto tenha caráter, como nós, seres humanos, né? Qual é o caráter da garrafa que eu falei para você aqui? Essa garrafa não tem caráter, nem bom nem ruim. É um objeto desanimado, não tem vida, não tem personalidade, mas é um objeto. E se eu separar, isso aqui pertence ao Senhor, pertencerá ao Senhor. Isso que eu estou falando aqui, irmão, dessa garrafinha aqui, que é uma garrafa comum, mas se eu separar ela para você, está separada. Eu, como apóstolo, vou chegar na minha igreja, a partir de hoje, irmão, essa garrafa aqui pertence ao templo, ninguém mais toca nela. Porque ela agora vai servir aqui para a gente fazer aqui um ato profético, alguma coisa, vai ficar aqui, ninguém pode tocar. Então, na hora que você faz isso, ela pertence ao Senhor, então ela é santificada, o Senhor aceita, tá, vocês querem me oferecer, eu aceito, então está separado para mim, ninguém mais pode tocar nela. Ora, quando você, a Bíblia fala aqui, quando você, tá vendo? Já vem o telefone outra vez aqui, deixa eu eliminar. Quando você pega a sua oferta, seu dízimo, sua oferta, sua primícia, a primícia que você vai dar para o sacerdote, quando você leva e você pega a sua oferta, ainda assim, aqui está a minha oferta, o meu dízimo, minha primícia, o que for. Quando você entrega, depois que você tira a mão, depois que você solta, você entregou e soltou. Deu lá, o sacerdote pegou e te abençoou. Na hora que você entregou, aquilo ali passa a ser do Senhor. Se o sacerdote vai, mas o sacerdote vai usar, claro que vai usar. Ele tem que pagar as despesas do templo, da igreja, salário, comida, tudo tem luz, né, imposto, tudo isso. No Antigo Testamento, os animais que eram sacrificados, uma parte pertenceu ao sacerdote para ele comer com a família dele. Porque Deus não ia deixar o sacerdote morrer de fome, nem ia jogar aquela carne fora, matava lá um boi, né, separava a parte que pertenceu ao Senhor, queimava lá, a gordura principalmente, né? Mas a parte boa que sobrava, o sacerdote levava para casa e comia. Não tem pecado nisso não, isso aí era normal. Como hoje em dia, separou, a sua oferta não é mais sua. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque tem um montão de gente aí que tem uma mentalidade que é completamente antibíblica, que diz assim, eu queria saber o que o pastor vai fazer com o meu dízimo. Olha aqui, meu irmão, com o seu dízimo, o pastor não vai fazer nada, porque ele nem vai receber. Os dízimos que ele vai receber é aqueles que você entrega ao Senhor, aqueles que você entrega a Hashem, aquele que você entrega ao nosso Deus Todo-Poderoso. E quando você entrega, ele já deixou de ser seu. Se não é seu, você perdeu o direito de perguntar o que ele vai fazer com o seu dízimo. Porque enquanto estiver no seu bolso, ele é seu. Enquanto estiver no seu bolso, é seu. Você faz o que você quiser com ele. Mas se você meter a mão no bolso e entregar, se entregar, esqueça, não é mais seu. Agora pertence ao Senhor. O sacerdote vai pegar, vai administrar da forma que Deus o orientar. Se lembra da conversa de Pedro com Ananias? Ananias, a oferta que você está trazendo está toda aí? E Ananias disse, está. E era uma mentira. E Pedro disse assim, por que você mentiu? Você não mentiu para mim, mentiu para o Espírito Santo. Agora, por que você mentiu, Ananias? Eu não estou entendendo. Porque você podia ter falado a verdade, Ananias, e ter dito assim para mim, não, apóstolo Pedro, eu só trouxe a metade porque eu vou ficar com a outra metade eu quero para mim. Não seria pecado, não morreria ninguém. E qual era o problema? Deus também não ia se aborrecer, nem Pedro se aborrecer. Ele podia ter falado a verdade e ter ficado com a metade. Para que mentira mais estúpida essa de Ananias? Ele podia ter falado, não, Pedro, não trouxe tudo não, só trouxe a metade. Eu resolvi só dar a metade, a outra metade, pronto. Pedro não podia falar nada, porque a metade que era dele, Pedro não tinha autoridade sobre ela. Mas uma vez que deu a metade para o templo, Pedro tinha autoridade sobre tudo. Quando ele fala assim, está tudo aí, e não estava, significa que ele perdeu o direito a ter a sua metade e perdeu com a morte, né? Então,
Na hora da santificação, a santificação acabou pegando o roubo, e como havia roubo e mentira, aí morreu. Mas deixa isso para lá, Ananias já morreu, a mulher dele também morreu, pelo mesmo motivo. Não entenderam o que era a santificação das coisas que se entregam, né? Das coisas que se consagra ao Senhor. Vou levar meu carro na igreja para consagrar meu carro. Não leva não, irmão. Não leva não. Se você levar, você vai ter que levar a chave e os documentos para passar lá para o nome do pastor, da igreja, sei lá o que for. Não é mais seu. Se você consagrar a Deus, você perde. E se você não perder porque não vai entregar na igreja, olha, de vez em quando Deus envia aí uns camaradas aí, e pega o seu carro, leva ele embora, aí você vai atrás do seguro. Se tiver seguro, se não tiver, perdeu, porque consagrou. Você pode levar seu carro na igreja, pedir o pastor para orar, pedir até o pastor para abençoar. Pastor, esse carro aqui é meu, comprei aqui para minha família, para o uso, eu queria que o senhor abençoasse isso aqui, mas não consagra não. Se você consagrar, perdeu. Tem muita gente fazendo isso, hein? Cuidado, hein? Amém. Vamos lá. As três dimensões, os três níveis principais da santificação. Preste atenção nisso. Nós estamos falando aqui de doutrina da santificação. Fundamento de reino, doutrina da igreja. Embora o Antigo Testamento contenha uma extensa revelação da doutrina da santificação, especialmente relacionada à lei de Moisés, a Torá, o Novo Testamento também fornece uma visão clara dos principais aspectos da santificação. No Novo Testamento, a doutrina está bem explícita, bem clara, né, pelos apóstolos. O Novo Testamento considera 3 níveis a santificação. Vamos lá. Número 1, santificação posicional. Santificação em que você é colocado numa determinada posição. Número 2, santificação experimental. É aquela que você vai adquirir pelas experiências que você vai viver diante de Hashem. E terceiro, a santificação final. Aquela que você realmente consegue atingir o objetivo estabelecido por Deus. Eu vou explicar uma por uma para você poder entender. Número 1, santificação posicional. É uma santificação e santidade que é realizada por Deus através do corpo e do sangue derramado de nosso Senhor Jesus Cristo. Os crentes foram redimidos e purificados em seu sangue precioso. Todos os nossos pecados foram perdoados e nos tornamos justos por meio da nossa identificação com Ele. Justificado e purificado. Esses são filhos de Deus. E tudo isso indica uma separação e uma classificação profunda e eterna. Ponto. Deixa eu parar um pouquinho aqui. Posicional. Você estava lá no mundo, e no mundo você não conhecia o Senhor, não conhecia o reino, não conhecia a palavra, não conhecia nada, você vivia no pecado, você estava no império. Você não, eu também, nós estávamos. Nós estávamos no império das trevas, fazendo umas coisas que não prestavam. Às vezes você podia não ser um bandido, um assassino, né? Um adúltero, um drogado, nada disso, mas de qualquer forma estava longe de Deus, né? Por mais light que fossem os seus pecados, você estava longe de Deus. Então a sua posição era uma posição nas trevas. Você tinha uma posição lá, do lado de lá, nas trevas. Quando vem a crucificação, a morte de Cristo para nos salvar, Ele, ao nos salvar, ao morrer por nós, Ele então nos reposicionou. Porque a Bíblia diz que Ele nos transportou do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Ou seja, você estava numa posição negativa, numa posição de trevas, e Ele tira você e coloca você numa posição de luz, de bênção, de prosperidade, de segurança. Então, reposicionou. Então, santificou você, te dando uma nova posição. Quando Ele dá essa nova posição, aí você já quer sair fora do pecado. Ele fez uma limpeza na sua vida, perdoou todos os seus pecados, e a Bíblia diz, eu jamais me lembrarei das vossas iniquidades, dos vossos pecados. Quando ele diz que jamais me lembrarei, não quer dizer que ele tenha problema de cabeça e esquecimento, não. Ele quer dizer o seguinte, eu jamais voltarei a tocar nesse assunto.
eu estou te perdoando, e se eu estou te perdoando, eu não vou mais te cobrar nada do que você fez, né? Eu vou ignorar essa parte aí, morreu para o mundo, nasceu de novo, agora nessa nova posição que você está, dentro do reino, essa posição você vai ter que se santificar. Então aquelas palavras que você dizia, o cigarro que você fumava, a bebida alcoólica que você bebia, a mentira, as coisas erradas, você não vai poder fazer mais nada disso, porque agora você está no reino de luz, no reino de santificação, no reino onde você vai andar na minha presença. Então, você já foi posicionado numa posição onde você vai começar a dar os primeiros passos da santificação. Vou ler para vocês aqui. As grandes epístolas doutrinárias do apóstolo Paulo, Pedro, João, observam essa ordem. Eles primeiro declaram as maravilhas da graça salvadora e então concluem com uma exortação aos crentes para viverem de acordo com a nova posição. Você estava no mundo, viveu no mundo, né? Há uma palavra lá em Filipenses, né? Portanto, meus amados irmãos, tudo que é lícito, tudo que é honesto, tudo que é santo, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, nisto pensai. Olha Paulo exortando a vocês agora, tem que pensar em coisas puras, coisas santas, coisas retas, coisas maravilhosas, coisas honestas, né? Porque a nossa cabeça tem que mudar. E quando muda, começa então o caminhar, os primeiros passos da santificação. Lá em Romanos, Paulo também fala sobre isso. Portanto, irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus que apresente o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Apresenta o teu corpo como sendo um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, a vossa adoração racional. Em Efésios ele fala a mesma coisa. Eu, pois, prisioneiro do Senhor, rogo-te que andes dignamente na vocação em que foste chamado. Que vocação é essa? Vocação para andar na luz, vocação para andar na santificação, vocação para se tornar uma pessoa santa na presença de Deus. Lá escrevendo para os Colossenses, Paulo volta a enfatizar. Se então você foi ressuscitado com Cristo, busque as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Se agora você não vai buscar as coisas de baixo, vai buscar as coisas de cima. E onde estão as coisas de cima? Estão na Bíblia que você tem na mão. Começa a ler a Bíblia, você vai ver quais são as coisas de cima. Não fomos aceitos por nossos próprios méritos, né? Ah, você era gente boa no mundo, você nunca matou, você nunca roubou, você nunca adulterou, nunca usou droga, nunca fumou, nunca bebeu, então você é gente boa, vai ser salvo. Não. O mérito não é nosso. Nós fomos salvos pela misericórdia dele, porque a palavra do Senhor diz que a salvação é um dom gratuito de Deus, é uma coisa que ele dá de graça, pela graça e de graça, não cobra nada. Então ele olha para você, não importa se você matou 500 pessoas ou se não matou ninguém, ele vai te perdoar do mesmo jeito e vai te levar para estar junto com ele. O mérito, a honra, a glória da salvação nossa é toda dele. Nós não fazemos nada para ser salvos. Ele vem, nos ama e nos salva. Então, não somos justos por nós mesmos. Ele foi feito justiça nossa. Não somos redimidos em nós mesmos, mas Cristo se tornou nossa redenção. Ele é que providenciou tudo isso para nós, né? Principalmente nos posicionar nesse novo tipo de vida que nós levamos agora. Era uma vida ruim lá no mundo, agora é uma vida santificada no reino de Deus. A santificação posicional é tão completa para o mais fraco quanto para o mais forte dos santos. Ou seja, ela é igual para todo mundo. O mais forte se converte ao mais fraco também. Quando estão no reino da luz, é a mesma coisa. Ela depende unicamente da sua união e da sua posição com Cristo. Tem gente que se converte, chega na igreja, senta na igreja, não quer fazer nada. Ele não quer caminhar, não quer crescer, não quer aprender, não quer ler. Ele fica sentado ali o tempo todo, né? Porque o parente levou, porque a mulher levou, porque o marido levou, porque os filhos levaram, e não quer nada. Ele fica paralisado. E se ele ficar paralisado, ele não vai crescer em nada, não vai saber caminhar, não vai saber desenvolver aquilo que Deus deu para ele. Todos os crentes são considerados dos santos, santo e como santificados, né?
Ele é santo porque está buscando a santidade. E é santificado porque o Cristo o colocou na posição de santificação. Amém? Vamos pular aqui alguns versículos para ganhar tempo aqui, porque eu quero ver se falo tudo isso hoje ainda. E é muita coisa para falar. Ixi, tem coisa aqui que não dá para pular, não. Mas vamos fazer aqui. Dessa nova posição que estão os cristãos são corretamente chamados de irmãos santos e santos. Eles foram santificados por nosso Senhor Jesus Cristo, conforme falei. São novos homens criados segundo a justiça e a santidade de Deus. A santificação posicional são verdadeiras santificação e santidade. Em sua posição em Cristo, o cristão é justo. Ele aceita, ele não é um justo como Cristo que não tem pecado. O cristão é justificado. Né? O cristão é tornado justo. Sendo tornado justo, então ele começa a usufruir da oportunidade de santificar a sua vida. Então, para justificá-lo, ele não faz nada. Cristo, salvando ele, justificou ele. Quando se o diabo chegar e falar assim, você conhece sua vida, você pecou muito lá no mundo, você fez muita coisa errada, você não pode ir para a vida eterna, não. Aí eu disse, não, mas eu justifiquei meu servo. Sai daí, Satanás, ele está justificado. Ele agora é justo porque eu derramei meu sangue por ele. Você não tem mais poder sobre ele, não tem mais autoridade sobre ele, sai fora porque ele agora é justo. Eu o justifiquei. Está justificado pela minha vida. Pronto, acabou. Mas santo, não, mas ele vai ser santo, ele vai buscar a santidade, ele vai santificar, porque agora ele entendeu. Uma vez justificado, começa a entender, então começa a caminhar. Então, é duplamente santo, porque é uma coisa interessante, irmãos, quando a gente chama uma pessoa de justa, significa que ela já não tem mais dívida, né? Não tem mais nenhum passado mais com as trevas. Ela foi radicalmente tirada das trevas e não deixou nenhuma coisa para trás. Não ficou nada para trás. Tem pessoas que eu já vi pessoas dizerem para alguns irmãos da igreja, você tem esse problema, você tem aquele problema, porque você, quando estava lá na macumba, você fez isso, você fez aquilo, porque você cometeu um pecado tal, mas isso, mas aquilo. Meu irmão, vamos devagar. A obra de Cristo por nós é completa. A morte de Cristo no Calvário é completa. Não fica inventando história onde não tem. Não fica querendo dizer para uma pessoa que aceitou Jesus como Salvador, teve todos os seus pecados perdoados. Não fica dizendo para ele que alguma coisa de ruim, de errada está acontecendo com ele, ainda é coisa do passado. O passado Deus liberou, Deus perdoou, Deus o justificou, Deus o redimiu. Deus o restaurou. Agora Deus está santificando a vida dele e você está amarrando ele no passado ainda de uma coisa que o Senhor já o libertou. Vamos entender bem isso, irmãos. Não vamos anular aquilo que Cristo fez por nós. Não, mas nós temos que quebrar algumas maldições aí, tá? Realmente existem maldições, existem alianças que devem ser rompidas, quebradas. Eu concordo com isso plenamente. Eu sei disso. Mas não quer dizer que esta aliança que foi feita lá no mundo vai interferir na salvação dele, porque a salvação de Cristo é poderosa. Quando ele salvou, salvou de verdade. Ainda que tenha alguma... eu fiz uma aliança lá nas trevas, vou romper. Pode romper, não tem problema nenhum, rompa mesmo. Faça uma renúncia, eu renuncio a essa aliança que eu fiz no mundo. Acabou o problema. Mas não queira dizer que essa aliança, ainda que não seja rompida, vai interferir, vai impedir de ser salvo, porque o diabo perde todo o poder sobre aqueles que se jogam nos braços de Cristo. Isso é o que eu creio, é o que a Bíblia ensina. Amém? A não ser que a pessoa vá para uma igreja, não se converta. A não ser que ela vá para a igreja, fique olhando, achando bonito, é tudo muito bom, vou bater palma e tal, mas isso aqui não é para mim. Eu prefiro ficar no mundo. Então, você está dentro de uma igreja, mas a igreja não está dentro de você. E é o que acontece com muitos cristãos hoje, que da primeira luta, da primeira dificuldade da igreja, eles abandonam o barco, eles vão embora. E se vão embora é porque não estava convertido. Porque aquele que constrói a sua casa da rocha, aquele que constrói a
a sua base espiritual da nova vida na rocha, a tempestade quando vem não arranca a casa dele de jeito nenhum. Mas se ele faz a casa dele na areia, qualquer maremotozinho, qualquer ondazinha, qualquer tsunamizinho vai arrancar a casa dele. É o que acontece. Tem gente que lá no mundo enfrenta um monte de luta. É doença, é enfermidade, é acidente, é perda financeira, é um monte de coisa e resiste. Aí quando chega na igreja, na primeira luta que tem, mas o irmão disse ali que eu sou feio, o irmão disse que não gosta de mim, o irmão disse isso de mim, eu vou embora da igreja. Ou seja, irmão, por que não construiu tua casa em cima da rocha, irmão? Se você tivesse feito na rocha, a tempestade não vai te derrubar, não. O tsunami não te derruba, não. Mas quando você faz na areia, quando você é cheio de mimimi, quando você é cheio de não me toques, quando você não mergulha na palavra, quando você não se alimenta da palavra, como você não é limpo pela palavra, como Jesus disse para Pedro, aí você vai ter problema. Mas se você está afirmado em Cristo, não tem nada que vai arrancar você e vai continuar sua busca pela santidade. Lamentavelmente, tem muitas pessoas que dizem que se você vier para a igreja, aceite a Jesus, se converta, venha ser crente, sua vida vai mudar, você nunca mais vai ter problema, você vai crescer financeiramente, você vai ter saúde, você vai ter isso. Olha, você é conversa fiada. Procura na Bíblia onde é que a Bíblia está dizendo isso. Procura na vida dos apóstolos qual foi o dia que o apóstolo pregou esse tipo de mensagem. Procure nas palavras de Jesus Cristo onde foi que ele pregou esse tipo de palavra, que se você vier para a igreja você nunca mais vai ter problema. Pelo contrário, irmãos, quando você vem para a igreja, que você se converte de verdade e anda na presença de Deus, o inferno se levanta contra você. O diabo se levanta contra você, você vai ter que lutar com ele todo dia, pisar na cabeça dele todo dia. Ele não vai mais te intimidar. Ele pode vir de cara feia, do jeito que ele vier, não intimida mais você. Ele intimidava você quando você estava no mundo. Mas agora não. Agora você está andando com o leão da tribo de Judá. Agora você está andando com o rei dos reis. Agora você está andando com aquele que veio tirar o pecado do mundo. Agora você está andando com o Filho de Deus, que o diabo conhece muito bem, hein? Quando você fala para o diabo, aqui, diabo, agora eu ando com Cristo, hein? Mete o pé e vai embora. Porque você tem que acreditar nisso. Agora ficar, o diabo está furioso comigo. E se ele ficar furioso contigo, qual é o problema? E se ele ficar furioso contigo, o que a fúria dele vai fazer contra você? Nada. Nada. Vai lá no Salmo 91, cai 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. De jeito nenhum. O apóstolo fala assim, ó, o diabo anda como um leão, bramando como um leão, como se fosse um leão em nosso derredor. Mas o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Ah, que maravilha! Está escrito, irmão, e quando está escrito, funciona. Até o diabo sabe que o que está escrito ali funciona. Ele não faz nada. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Dará ordem a seus anjos para te guardarem em todos os teus caminhos. Tu não acredita nisso não, irmão? E tá de papo furado, o diabo tá furioso comigo, ele tá com raiva de mim. E se ele tiver com raiva de você, qual é o problema? Eu ficaria preocupado, muito preocupado, se o diabo não estivesse furioso comigo e não estivesse com raiva de mim. Se o diabo estivesse alegre comigo, satisfeito comigo, tá de boa comigo, eu estaria muito preocupado com isso. O meu prazer, a minha alegria, é que ele fique cada vez mais furioso comigo, com mais raiva de mim, porque quanto mais acontece, mais Cristo cresce em mim. Como o apóstolo Paulo falou, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Toda vez que o tal diabo furioso chegar perto de mim, ele vai olhar para mim e vai ver Cristo, vai ver o meu Pai, vai me defendendo, me guardando. É assim que funciona, irmão. E, lamentavelmente, vamos ter que encerrar, porque chegou a hora. Chegou a hora. Não deu para falar tudo, é muita coisa para falar, irmãos. O assunto é muito profundo. Os crentes precisam acreditar nessa palavra, precisam entender essa palavra. O que nós estamos falando aqui de santidade é a proteção, é a segurança de andar na santidade do Senhor.
você fica invisível para o inimigo não vai te encontrar nunca, porque você está escondido na glória da santidade divina. É por isso que nós somos exortados a buscar a santidade. Por isso nós precisamos da santidade para ver ao Senhor. Vou usar novamente o exemplo de Isaías, né? Até o capítulo 6, ele estava profetizando o que ele queria, o que ele achava, o que ele pensava, não estava nem aí. Até quando ele tomou o choque, que ele viu a glória de Deus, que ele viu o Senhor, tomou o choque. A partir daquele dia ele se endireitou, ele se corrigiu e se tornou um dos maiores profetas da Bíblia. O maior profeta messiânico do Antigo Testamento é Isaías, né? Falou tudo sobre Cristo. Então, nós precisamos entender isso, que a nossa vida, uma vez entrando na santificação, ela pertence ao Senhor. Nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Então não dá mais para você ser do jeito que você acha, do jeito que você pensa, né? Mas acontece que eu não quero ser igual a esses religiosos. Está xingando os religiosos, está criticando os religiosos. Olha, religioso é aquele que tem uma religião, né? Não quer dizer que ele está adorando a religião, ele está ali porque todo mundo vai ali, diz que aquilo é uma religião, ele está bem ali, mas ele está adorando a Deus, está andando na presença do Senhor. Não fique xingando os irmãos, não fique maltratando os irmãos, né? Você é religioso, como se estivesse maltratando, como se fosse, como se Deus não gostasse de você. Não, que é isso. Fique tranquilo, continue caminhando do jeito que Deus mandou você caminhar e você vai ser abençoado, tremendamente abençoado. É uma pena, mas passamos da hora, chegamos em cima da hora aqui, porque o assunto é poderoso. Amém? E vamos orar então, irmão. Vamos orar, porque agora eu vou marcar aqui onde eu parei. Aqui, parei em Judas aqui, ó. Para eu saber que parei aqui, hoje é dia 23. Eu esperava acabar segunda-feira, mas já estou vendo que não vai dar. Não vai dar, mas não tem problema não. A gente vai continuando até terminar esse assunto aqui, porque o assunto é tremendo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor e pedir a bênção dele por todos nós que estamos aqui, para que ele possa nos guardar e nos santificar cada vez mais na presença de Hashem. Amém? Senhor nosso Deus, nós te rendemos graça nesta hora, nós te louvamos de todo o nosso coração e pedimos a tua bênção, meu Pai. Senhor, as pessoas que estão nos assistindo e que depois vão compartilhar essa mensagem, esse vídeo, ou aqui ou no YouTube, aqueles que receberem o compartilhamento sejam também abençoados. Senhor, que essa mensagem de santificação possa tocar no coração das pessoas, para elas entenderem que a igreja necessita desesperadamente de santificar a sua vida. Por isso, Pai, nos ajuda a entender isso e nos ajuda a praticar isso. Eu te louvo e te agradeço, Pai, te dou toda a honra e toda a glória dessa transmissão, Senhor, porque Tu és o único digno de receber. E me perdoa, Pai, se falamos alguma coisa que não te agradou, mas nos ajuda da próxima vez a falar coisas retas e santas na Tua presença. Abençoa todo este povo que está aqui conosco nesta oração e que eles possam receber de Ti mais e mais revelação, conhecimento e sabedoria para entender profundamente a doutrina da santificação. Em nome de Yeshua HaMashiach, nosso Rei e Senhor, Baruch Hashem. Amém. Oh, glória, aleluia! Bendito seja o nome poderoso do nosso Deus, irmãos. Shavuatov para todos, um bom fim de semana para todos. Tenha um bom culto na sua igreja, na sua comunidade esse fim de semana. E que Deus possa te abençoar poderosamente em nome do Senhor Jesus. Na segunda-feira estaremos de volta aqui, eu tenho que terminar esse assunto. Já estou vendo que não vai dar aqui não, porque tem outras coisas para falar aqui. Talvez vai terminar para quarta-feira, mas o importante é que você entenda a mensagem e viva a mensagem em nome do Senhor Jesus. Um grande beijo no coração de vocês e até segunda, se Deus quiser.